Nos próximos capítulos da novela Agatha, o rapaz conta que entrou na casa porque ouviu os gritos da mulher, acusando Augusto de ter matado seu marido, pois falou com Branca, a esposa do homem que ele mandou para a cadeia. Jesus lembra que a grávida estava tão desesperada, tão assustada que ele decidiu acompanhar a discussão, pois ficou preocupado. O rapaz relata que a mulher ameaçou o sujeito, dizendo que ia procurar um advogado, pois não iria ficar calada quando ele a atirou escada abaixo e a matou. O preso se recorda que avisou ao advogado que iria denunciá-lo à justiça, mas Augusto avisou que seria a palavra de um morto de fome contra a dele e conseguiu condená-lo por homicídio. O diretor da penitenciária, curioso, quer saber se o filho que a tal mulher estava esperando morreu também, mas Jesus nega e conta que o menino nasceu e ficou com ele até a data de seu julgamento. Como sua mãe não pôde cuidar do garoto, ele ficou pelo lixão e se chama Garibaldo. Enquanto isso, na audiência, Fernando continua se defendendo, dizendo que ficou na cadeia por 20 anos e quer saber quando poderá limpar seu nome e contar a verdade para sua filha. Na cadeia, Garibaldo vai visitar Inês novamente e reitera a sua promessa de se vingar de Gata, só para ela ficar contente. O rapaz diz que tem um plano e que Esmeralda tem uma nova inimiga chamada Gisela, que vende os quadros do Paulo, mas também arrasta uma asinha pelo rapaz. Inês aconselha o namorado a falar com a mulher, pois ela deve saber exatamente qual é o ponto fraco de Gata. No tribunal, Osório reitera a defesa de Fernando. Augusto olha para Gisele, que acabou de tomar seu barbitúrico e não está com a cara muito boa. No apartamento de Paulo, saboreando seu café, Lorena comenta consigo mesma que, a esta altura, o marido já deve estar sendo julgado e torce para que ele apodreça na cadeia, jurando que vai dar um jeito na ordinária da Gisela com suas próprias mãos. Enquanto isso, Osório continua com suas exigências em relação ao réu e pede que, na sentença, Augusto seja privado de exercer a profissão de advogado pelo resto da vida e sua sentença seja publicada nos jornais de maior circulação do país. O juiz passa a palavra a Augusto, que começa a se defender. Mariano interrompe o advogado e pergunta se ele realmente acredita em tudo o que está dizendo, mas Paulo consegue conter o irmão. Augusto entra em embate com Fernando, e como último recurso, resolve mostrar o papel roubado de Silencioso. Porém, Paulo e Mariano se apresentam e dizem ao juiz que aquele documento foi escrito em um papel assinado em branco pelo Marquês, roubado por seu pai. Augusto passa mal e desmaia no tribunal. Os rapazes pedem licença para retirar o pai e levá-lo imediatamente ao hospital. Gisela aparece, apontando o dedo para Paulo e Mariano, dizendo que eles são os culpados pelo advogado ter passado mal. No apartamento, Augusto já está repousando em sua cama, enquanto é atendido pelo médico. Na sala, Gisela diz que eles estão reunidos ali para resolverem tudo e esquecer o passado. Os dois mandam a moça ir catar coquinho, quando o médico chega para dar notícias sobre o paciente. Lorena aparece neste exato momento e descobre que o marido sofreu um coma alcoólico e precisa de um transplante de fígado o quanto antes, pois corre risco de morte. Gisela aproveita a oportunidade e oferece novamente a Paulo a liberação do seu dinheiro desde que ele esqueça Esmeralda, mas o rapaz diz para ela parar de insistir na história, pois isso não vai rolar e expulsa a louca do apartamento. Alguns minutos mais tarde, no quarto, Lorena revela ao marido que ficou para transformar a vida dele num inferno, mas lembra que a única que pode impedir o casamento de Paulo e Esmeralda é Gisela, pois a mulher detém todo o dinheiro do rapaz que, aliás, ele está precisando para o tratamento. Só que Lorena já tem tudo planejado. Ela vai tentar convencer os filhos, principalmente Paulo, que perdoar é humano, e para isso, vai fingir que perdoou o marido para conquistar seus objetivos. Do outro lado da cidade, Mariano chega à casa de Fernando, dizendo que precisa falar com ele, pois tem notícias do tribunal. Ele conta que o juiz decidiu continuar com o processo e vai representar o pai no processo, enquanto Osório o defende, garantindo que o tal documento falso não será apresentado como prova. Fernando diz que prefere esperar que Augusto melhore, porém o rapaz explica que isso não será possível, pois seu pai precisa de um transplante de fígado. Silencioso avisa ao advogado que, sem o documento falso, Augusto vai perder, porém, Mariano responde que, finalmente, a justiça será feita. No apartamento, Lorena começa com seu melodrama para manipular Paulo. Ela afirma que sabe muito bem e pergunta ao rapaz se ele seria capaz de fazer de tudo se fosse para um de seus filhos, e por isso precisa ajudar a salvar também seu pai. Alguns minutos mais tarde, o pintor resolve ligar para Esmeralda e resolve perguntar se ela acredita no seu amor. A moça diz que sim, e ele chorando declara novamente o que sente por ela.
Momentos mais tarde, Paulo encontra Gisela na galeria e ela se vangloria, dizendo que sabia que tinha razão. Porém, a mulher avisa que sua única intenção é se casar com o rapaz, e se ele não estiver ali para falar sobre o assunto, é melhor se retirar e deixar o pai morrer como um cachorro sem dono. Na mansão, Esmeralda dá um cheque gordo a Mariano, para ajudar no transplante de fígado de Augusto. O rapaz se surpreende com a bondade da moça e não quer aceitar, mas ela insiste e diz que família foi feita para se ajudar. Na galeria, Gisela continua chantageando Paulo. O rapaz implora para a mulher liberar o dinheiro de sua conta, mas ela responde que só vai liberar se o rapaz aceitar se casar com ela. E Lorena não perde tempo em cumprir a promessa que fez ao marido. Ela vai até o quarto perguntar se ele está muito fraco para cometer mais uma de suas maldades, e aproveita para contar que, naquele exato momento, Paulo está falando com Gisela, para dizer que vai aceitar casar-se com ela. Assim, mata 2 coelhos com uma cacetada só, e depois será fácil se livrar da Gisela, porque seu filho não a ama. Para completar, Lorena diz: "Eu sei que estou arriscando meu filho, mas tenho certeza de que vou recuperá-lo. Portanto, você já pode ir morrendo, Augustinho. Você não faz falta neste mundo. Na verdade, você não passa de um aborrecimento." E enquanto Esmeralda conta a Perla que está com um mau pressentimento e tem medo de que Paulo faça alguma besteira, do outro lado da cidade, o rapaz deixa claro a Gisela que não a ama nem nunca vai amá-la. A doida não quer saber e diz que a única coisa que importa é saber se ele aceita ou não se casar com ela, revelando que está com tudo pronto para a cerimônia, marcada para as 7 horas daquela noite. Paulo, sem encontrar outra saída para salvar a vida do pai, resolve aceitar a proposta. Aceitar a proposta de casamento de Gisela. O matrimônio está marcado para aquela noite em um hotel chique da cidade. O pintor tenta argumentar, dizendo que a proposta é um absurdo, mas o rapaz está disposto a chegar até as últimas consequências para conseguir o dinheiro que precisa. Totalmente louca, ela diz que tem certeza de que, com o passar dos anos, o artista vai aprender a amá-la e que o casamento está marcado para as 7 horas da noite. Alguns minutos mais tarde, Paulo chega à casa dos pais e conta a Lorena que a família vai ter o dinheiro ainda aquela noite para resolver o problema de Augusto. Enquanto isso, Garibaldo vai até o escritório de Mariano, querendo saber se ele ainda tem chances de voltar a estudar. O advogado diz que acha que ele ainda tem uma chance para a bolsa de estudos, mas durante a conversa, Garibaldo relembra seu plano de prejudicar Gata para reconquistar Inês. Na galeria, feliz da vida e se sentindo a última bolachinha recheada do pacote, Gisela decide jogar seus remédios fora. Neste instante, ela recebe a ligação de seu psiquiatra, avisando que ela já pode pegar sua receita, pois não deve parar o tratamento. Mas o médico diz que ela não pode parar a medicação, pois é bipolar, e ainda não pode ser liberada. Só que ela não quer saber, e afirma ao médico que ela mesma se deu alta, pois acha que o amor de Paulo a curou. Na penitenciária, Gata vai ver Inês, que não quer falar com a moça. Esmeralda descobre que a garota está disposta a dar o filho para a adoção. Neste meio tempo, Gisela recebe a visita surpresa de seu psiquiatra, que foi até a galeria, pois ficou preocupado com o que a moça falou ao telefone. Ele tenta explicar que, se ela não tomar os remédios, sua depressão vai acabar voltando, e com ela, o desejo de tirar a própria vida. Mas a víbora pega uma tesoura e encosta na garganta do doutor, dizendo que está pensando em tirar a vida de todos que a incomodam e cismam em ficar no seu caminho. Desesperado, Paulo vai ver Padre Rivas e conta que está a ponto de magoar profundamente a mulher que ama, mas precisa salvar a vida de seu pai. O sacerdote aconselha o rapaz a não fazer o que não acha certo, mas o pintor diz que não tem outra opção. Do outro lado da cidade, Gisele visita Lorena para contar que ela e Paulo vão se casar. A rainha do mal responde que isso não é novidade, pois foi ela quem convenceu o filho a aceitar a chantagem. Mas a mulher perde a chance de ficar calada e diz que adoraria que a sogra jogasse em seu time desde o começo. Porém, Lorena responde: "Sabe, Gisela, eu te desprezo profundamente. E você se tornou uma inimiga no dia que mentiu, dizendo que Mariano tinha abusado de você, como se meu filho tivesse que pegar mulheres à força. Com certeza não, principalmente se fosse com mulheres da sua laia." Porém, a dona da galeria de artes deixa claro que não está ali para discutir isso, e sim visitar o doente. Neste meio tempo, Esmeralda chega em casa e encontra Paulo conversando com Silencioso. A moça percebe que tem alguma coisa estranha, mas o rapaz se despede da namorada, dizendo que precisa resolver o problema do pai. E no apartamento, Gisela tortura Augusto, que está louco por uma bebida.
Ela acha a garrafa escondida em uma gaveta e esfrega na cara do doente, dizendo que ele precisa ter força de vontade. Neste meio tempo, Virgínia, acompanhada do namorado, vai visitar a mãe, que humilha, novamente Centavinho, que na melhor das intenções, se coloca à disposição para ajudar. Gisela aparece dizendo que Augusto já tem o que precisa e conta que o irmão da ceguinha e ela vão se casar. Enquanto isso, no instituto, Esmeralda conversa com Xavier e conta que tem a sensação de que sua vida está prestes a desmoronar, mas não sabe por quê. O médico tenta animar a moça dizendo que ela tem um ótimo senso de humor, mesmo nas piores situações, e isso é muito bom. Mas a moça resolve revelar que seu noivo está muito estranho e que da última vez que falou com ela, parecia que estava se despedindo. A conversa entre os dois é interrompida pela chegada de Virgínia e Centavinho. Os dois estão muito nervosos e contam que Paulo está prestes a fazer a maior burrice de sua vida, pois vai se casar com Gisela para recuperar o dinheiro e poder salvar o pai. Virgínia pede que a cunhada se apresse para tentar impedir o matrimônio, ou será tarde demais. Xavier oferece a caminhonete do instituto para levar todo mundo até o hotel e ainda diz que não vai deixar Esmeralda sozinha nesta situação. Na mansão, Fernando e Perla chegam e encontram Jacira desesperada. Ela conta que Virgínia e Centavinho estiveram ali mais cedo para dizer que Paulo vai se casar com Gisela, pois a mulher bloqueou todo o seu dinheiro e só poderá liberar a grana, casando-se com a entojada. Já são 7 horas da noite quando Paulo chega ao quarto do hotel onde vai acontecer o casamento. Porém, ao chegar lá, encontra apenas Gisela, que, vestida de branco, diz que o povo deve chegar mais tarde, pois queria aproveitar uns minutinhos com seu futuro marido. Totalmente fora da casinha, a mulher quer que o noivo a beije, mas o rapaz diz que não está ali para isso e sim, para recuperar seu dinheiro. Mas a víbora não aceita e diz que, se o rapaz não estiver disposto a dar o seu amor a ela, também não está disposta a desbloquear as contas do pintor. Mais uma vez, Paulo rejeita Gisela, que, frustrada, revela que foi ele quem a obrigou a executar o plano. O rapaz se enfurece e quer saber do que ela está falando. E enquanto rola a discussão entre o casal, Esmeralda e sua tropa correm para o hotel, com a intenção de evitar o casamento. Neste meio tempo, Paulo diz a Gisela que ela é uma mulher detestável e egoísta. Mais uma vez ele reafirma seu amor por Esmeralda, mas a doida diz que a situação só termina quando ela quiser, e avisa que vai se divertir quando vir gata totalmente destruída e abandonada. A mulher cria mais uma arapuca e consegue se trancar no banheiro do quarto com Paulo. Na recepção, Esmeralda chega e a atendente avisa que precisa avisar Gisela da sua chegada. Furiosa, Gata e seus amigos furam a segurança do hotel, tentando chegar até o quarto, onde Paulo e Gisele continuam brigando. Paulo e Gisela ouvem Esmeralda gritando do lado de fora. O rapaz tenta achar as chaves na jacuzzi, mas não consegue. Gisela começa a inundar o local com gasolina e diz que o pintor e toda a sua família vão morrer. Do lado de fora, Esmeralda escuta a discussão, sem poder fazer nada. Apesar de Paulo implorar, Gisela toca fogo no banheiro e diz que os dois vão morrer juntos. Ela entra na banheira, dizendo que quer tirar a própria vida. Desesperado, ele entra na jacuzzi com a mulher tentando salvá-la. Os seguranças do hotel chegam e conseguem entrar, acompanhados por Esmeralda, Fernando e Perla, mas Gisela grita dizendo que Paulo tentou afogá-la. Alguns minutos depois, ainda no quarto esfumaçado do hotel, Esmeralda enfrenta Gisela e diz para ela parar com o teatrinho que de boa atriz ela não tem nada, mas a doida insiste que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Agora, Gata dá uma bronca em Paulo, por não ter lhe contado o que pretendia fazer, apesar de entender que ele seria capaz de tudo por sua família, e diz: "As coisas entre a gente sempre acabam mal por falta de comunicação, e você simplesmente não entende. Isso acaba comigo, Paulo. Adeus. Faça o que quiser com esta louca." Por mais que o rapaz implore, Esmeralda dá meia volta na sua super cadeira de rodas e diz que desta vez ele foi longe demais. Paulo tenta ir atrás da moça, mas Xavier o impede, pedindo que ele respeite a decisão da garota. No dia seguinte, Paulo conta ao irmão que descobriu que seu dinheiro já estava liberado desde o momento em que se encontrou com Gisela na galeria, antes do casamento. Ele ainda conta que nunca imaginou que a mulher fosse bipolar. No instituto, Esmeralda conversa com Xavier e diz que está muito cansada de enfrentar a vida, revelando que, apesar de ter o amor de Paulo, ele a decepcionou novamente, apesar de saber que o rapaz também é apaixonado por ela. Gata abre o coração e revela que sente que o amor dos dois sempre está em segundo plano. E enquanto Xavier diz a Esmeralda que ela nunca vai conseguir mudar o jeito de Paulo,
pois não se pode mudar as pessoas, o rapaz conta a Mariano que precisa conversar com a namorada para tentar esclarecer as coisas. Lorena chega e revela que já existe um doador compatível com Augusto e precisa saber se os rapazes conseguiram o dinheiro para o transplante. Alguns minutos mais tarde, Paulo, a mãe e o irmão já estão com o médico, que explica que não há como saber se Augusto vai sobreviver e que o importante agora é que o órgão transplantado não seja rejeitado. E Lorena, que ainda não tinha destilado seu veneno naquele dia, resolve ver Gisela para pisar mais um pouquinho na moça e dizer que não entende como ela deixou escapar a oportunidade de se casar com Paulo. A louca tenta explicar que não estava bem, pois parou com a medicação, mas a vilã diz que isto é problema dela, mas está preocupada, pois seu marido vai ser operado. Ela conta ainda que tem certeza de que agora, Paulo e Esmeralda vão voltar a se entender. Gisela então propõe que as duas voltem a ser aliadas. Lorena aceita, mas cai na gargalhada, dizendo que tem uma condição, que a moça não deixe de tomar seus remédios de novo. No hospital, depois da cirurgia de Augusto, o médico avisa a família que correu tudo bem na operação e que, se o órgão transplantado não for rejeitado, Augusto poderá ter uma vida normal novamente.